dia, boa tarde, boa noite, galera. Quem fala é o professor Wesley Carvalho, da equipe de matemática do Colégio Albert Einstein. Estamos de volta aí para a gente dar sequência no nosso conteúdo de geometria analítica, turmas de terceiro ano e curso. A gente vai seguir falando agora, começando a falar da circunferência, que é uma parte importante também dentro do nosso conteúdo. E para definir a circunferência e trabalhar as equações da circunferência na geometria analítica, a gente vai partir da definição da circunferência. Circunferência é um conjunto dos pontos equidistantes de um ponto fixo que é chamado de centro. Bom, nós temos aqui representado uma circunferência, e aí partindo da definição a gente tem que qualquer ponto que esteja sobre a circunferência, a distância desses pontos até o centro vai ser sempre igual à medida do raio. E aí partindo dessa ideia é que a gente define a equação reduzida da circunferência, partindo da ideia de distância entre dois pontos. Qualquer ponto P de coordenadas x e y que esteja sobre a circunferência, a distância deles até o centro de coordenadas x do centro e y do centro tem que ser igual ao raio da circunferência. E aí, pensando nessa ideia de distância, nós sabemos que a distância entre dois pontos é a raiz quadrada da diferença entre as coordenadas de x elevado ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas de y também elevado ao quadrado, e isso tem que ser igual ao raio. Aqui eu já elevei ao quadrado dos dois lados da igualdade para poder eliminar, para poder simplificar essa raiz. Simplificando a raiz aqui, a gente chega no final nessa expressão x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado, que é a equação reduzida da circunferência. Então o que a gente tem que saber aqui é o seguinte: para calcular a equação reduzida da circunferência, eu preciso saber as coordenadas do centro da circunferência e a medida do seu raio. Bom, meninos, então agora a gente vai ver dois exemplos de aplicação em cima disso que a gente acabou de ver relacionado à equação da circunferência. Aqui a gente vai acrescentar um detalhe, porque eu tinha comentado com vocês sobre a equação reduzida da circunferência. E aqui eu vou colocar um exemplo em que eu vou pedir a equação normal. Tá? Relaxa que daqui a pouquinho a gente vai ver o que é esse lance de equação normal aí. Então aqui nesse primeiro exemplo, eu quero determinar a equação normal da circunferência de centro com coordenadas 1 e 2 e raio igual a 3. Só lembrando da expressão que nós temos para equação reduzida da circunferência, eu preciso conhecer as coordenadas do centro e o valor do raio para poder calcular a equação. As coordenadas do centro, nesse caso, são 1 e 2, então eu vou substituir na equação reduzida da circunferência o x do centro por 1, aqui, e o y do centro por 2, com um raio igual a 3, então aqui eu vou ficar com 3 ao quadrado. Esse resultado, essa expressão, já é a equação reduzida da circunferência. O máximo que eu poderia fazer aqui é resolver essa potência 3 ao quadrado. Essa configuração, essa forma como a equação se apresenta, já é a equação reduzida. Mas é que nesse exemplo especificamente, eu pedi a equação normal. E a equação normal da circunferência é a equação que você obtém quando você desenvolve os produtos notáveis que você tem aqui na equação reduzida. Então, por exemplo, aqui eu tenho um quadrado da diferença, aqui eu tenho um outro quadrado da diferença. Desenvolvendo esses produtos notáveis, você vai ter o seguinte: o quadrado do primeiro está aqui, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Esses 3 primeiros termos são o resultado do desenvolvimento desse primeiro produto notável, quadrado da soma, quadrado da diferença, quer dizer. E aqui, desenvolvendo esse segundo produto notável, eu vou ter o quadrado do primeiro termo, que está aqui, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que vai dar esse resultado, mais o quadrado do segundo termo, isso igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Agrupando aqui os termos semelhantes, reordenando os termos da equação, os termos que tem expoente 2 eu vou colocar escritos aqui primeiro, depois o termo que tem x, depois o termo que tem y, e ao final eu vou somar 1 mais 4 vai dar 5, e esse 9 passa para o outro lado subtraindo, 5 menos 9 vai dar menos 4, isso igual a 0. Essa equação que a gente chega aqui no final, tá, é que é a equação normal, ou também chamada de equação geral da circunferência. Então, não é nada de excepcional. Então, quando se falar em equação normal, é a mesma equação, só que com o desenvolvimento dos produtos notáveis. Então, é a equação reduzida, desenvolvendo os produtos notáveis, o resultado que você encontra no final é a equação normal da circunferência. Uma outra situação que é importante e que é muito comum se pedir, é que a partir da equação normal, a partir da equação geral, que você determine as coordenadas do centro e o raio da circunferência.
Esse trabalho ele já é um pouco mais braçal, você vai ter que fazer um cálculo aí, utilizando um método que a gente chama de completamente quadrado. Aqui, por exemplo, ó, eu quero determinar as coordenadas do centro, então eu quero saber as coordenadas do centro e quero também determinar a medida do raio da circunferência que tem essa equação. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 4y menos 23 igual a zero. Aqui nessa equação, é até imediato, dá para você determinar de maneira simples quais são as coordenadas do centro a partir da equação normal, a partir da equação geral, que é essa equação que a gente tem aqui. As coordenadas do centro, elas são sempre iguais aos coeficientes de x e de y em uma equação da circunferência divididos por menos 2. Então, por exemplo, se eu pegar o coeficiente de x na equação geral, na equação normal da circunferência e dividir por menos 2, ele vai me dar a coordenada x do centro. E se eu pego o coeficiente de y na equação normal, na equação geral da circunferência, e divido ele por menos 2, o resultado também vai ser a coordenada y do centro da circunferência. Mas isso me permite determinar de maneira rápida as coordenadas do centro, mas não permite eu saber o valor do raio. Então, para determinar a medida do raio, eu preciso utilizar então o completamente quadrado. E o completamente quadrado, ele supõe que você vai fazer algumas manipulações na expressão, fazendo com que apareçam trinômios quadrados perfeitos e você consiga voltar a equação que está na forma normal para a forma reduzida. E aí, para fazer isso, o método que a gente utiliza é o seguinte. Você vai colocar juntos, um ao lado do outro, os termos que tem x. E vai somar um terceiro termo aqui, que na equação original, se você olhar, esse 9, por exemplo, ele não existe. Daqui a pouquinho eu vou explicar do porquê desse 9 aqui. Da mesma forma, você vai colocar os termos que tem y, um ao lado do outro, e vai somar um termo aqui, que também não existe. Esse 4 originalmente não existe na equação normal dessa circunferência. E os mesmos dois termos que forem somados do lado esquerdo, para que a equação continue equivalente, para que continue a mesma equação, eles têm que ser somados do lado direito. E aí aqui o que a gente vai fazer? Agora, professor, mas por que esse 9 e por que esse 4? O que você vai ter que fazer aqui é o seguinte. Como eu disse anteriormente, eu preciso fazer com que apareçam aqui trinômios quadrados perfeitos. Então, eu vou dividir, como a gente já tinha comentado anteriormente, para achar as coordenadas do centro da circunferência, eu vou dividir o coeficiente de x por menos 2. Dividindo menos 6 por menos 2, vai dar um resultado 3. E esse resultado 3, ele é elevado ao quadrado, por isso 9. Então, por isso que eu vou ter um 9 aqui para completar esse trinômio quadrado perfeito. Da mesma maneira, para os termos que tem y, o coeficiente de y, eu também vou dividir ele por menos 2. Dividindo esse menos 4 por menos 2, eu vou ter como resultado 2, que elevado ao quadrado também vai dar esse 4. Então, por isso que esse 4 aparece aqui. E aí, como eu já tinha comentado, esse 9 e esse 4, que originalmente não existiam na equação normal, na equação geral da circunferência, para que a minha igualdade continue igual, eu preciso, para que continue o mesmo resultado, eu preciso somar esses dois termos que não existiam aqui também do lado direito da igualdade, para manter a igualdade. E aí, se você perceber aqui, ó, esses três termos aqui, eles formam um trinômio quadrado perfeito. Esse é exatamente o desenvolvimento do quadrado da diferença x menos 3 ao quadrado. E da mesma maneira, esses três termos aqui, ó, eles também formam um trinômio quadrado perfeito. Eles são exatamente o desenvolvimento desse quadrado da diferença, y menos 2 ao quadrado. E somando do lado direito esses valores que a gente tem aqui, 23 com 9, 32 com 4, 36, essa configuração aqui, ó, é exatamente a equação da circunferência escrita na sua forma reduzida. E na forma reduzida, o número que aparece aqui vai ser a coordenada x do centro, o número que aparece aqui vai ser a coordenada y do centro, e aí um detalhe. Você inverte para determinar o sinal que você tem aqui, você vai inverter. Se aqui for menos, aqui na coordenada do centro fica mais. Se aqui for mais, aqui na coordenada do centro fica menos. E do lado direito, eu tenho o valor do raio, só que ele é elevado ao quadrado. Como 36 é o quadrado de 6, eu tenho r ao quadrado, raio ao quadrado igual a 36, o que me implica que esse raio
tem que ser igual a 6. Bom, meninos, de circunferência, o que a gente precisava comentar inicialmente em relação às equações, tanto a equação reduzida quanto a equação normal, eram esses detalhes. Posteriormente, nós ainda vamos falar da questão de posições relativas entre ponto e circunferência, posições relativas entre retas e circunferências e também posições relativas entre duas circunferências. Mas isso aí vai ficar para um próximo encontro. Então, um abraço, bons estudos!